Na semana passada nós começamos a nossa série de Páscoa, né? Como todos os anos eu gosto de investir nesse assunto, porque ele é muito importante, né? A Páscoa, como eu disse, como eu sempre digo, é a celebração mais importante na vida do cristão, porque mesmo o Natal, a gente curte o Natal tem todo o seu glamour, mas a verdade é que o Natal não faz sentido sem a Páscoa. O Natal é o começo da história, mas a Páscoa é o fim da história, né? É o fim daquela história e o começo de uma nova história, né? Então a Páscoa, a morte, a ressurreição de Jesus é o começo de tudo para nós, né? É o momento em que a obra é completa e é o momento em que Cristo cumpre o seu propósito aqui na terra, né? Então a gente precisa falar sobre isso e a gente tem visto assim que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais distraídas, né? Então, desde criancinha você ganhou ovos de Páscoa, coelhinhos, chocolates, né? E não tem problema, nós não estamos aqui para atacar a cultura, né? Ou para dizer que isso não é de Deus, ou que não faça mais isso, não faça mais aquilo, mas sim para mostrar o que a palavra diz, o que realmente é a Páscoa. Eu creio que se a igreja se levanta para proclamar a verdade em amor, as coisas já seriam bem diferentes, né? A gente não precisaria se preocupar tanto com algumas coisas. Então por isso a gente fala sobre a Páscoa, e se depender de mim, todo ano a gente vai falar, né? Porque tem muito para falar. E não dá para a gente esgotar isso em um domingo ou em 3 domingos, né? Nós vamos precisar de uma vida inteira para compreender tudo aquilo que Jesus fez e tem feito por nós. E possivelmente a gente parta dessa vida para outra melhor, sem ter compreendido tudo. Vamos compreender quando chegarmos lá, né? Por isso eu dividi em 3 partes nosso estudo e batizei Páscoa em 3D, não tem nada a ver com gráficos de computador ou com os filmes modernos que a gente assiste hoje em dia, mas as 3 dimensões em que a Páscoa age na nossa vida, a saber, passado, futuro e presente. Nós estamos fazendo numa ordem meio inversa, né? A gente pensa em passado, presente e futuro. Não, nós vamos falar do passado, do futuro e depois do presente. E domingo passado a gente viu o que Jesus fez no passado, o que ele fez ao morrer e ao ressuscitar 2000 e tarará anos atrás. Primeiro a gente viu que ao morrer ele pagou o preço pelo nosso pecado, né? Nós vimos que o salário do pecado é a morte, quer dizer, o pagamento pelo pecado é a morte. E nós vimos que esse pagamento ele só poderia ser feito através do sangue, e que se Jesus não fizesse o que ele fez, se ele não tivesse se entregue, se ele não tivesse morrido, seria o nosso sangue, nós iríamos ter que pagar com o nosso sangue. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, então você teria que morrer, e morrer eternamente. Aqui eu não estou falando da nossa morte física, estou falando da morte eterna, né? Então Jesus vem e ele paga o preço, ele faz aquele sacrifício que nenhum de nós poderia fazer, e ele morre por nós, ele se entrega por nós, né? E se ele não fizesse isso, nós não teríamos a vida. Por quê? Porque Jesus morre, mas ele não fica morto. Nós vimos que ele ressuscita, e ele ressuscitou, e ao ressuscitar ele prova que é quem ele dizia ser. Porque Jesus fez uma série de afirmações meio estranhas, né? Eu sou o caminho, né? Eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus, eu estou à direita, né? Eu estava à direita do Pai, vou estar à direita do Pai, estou à direita. E tudo isso aquele povo olhava e falava: peraí, essas coisas são meio estranhas, né? Você está fazendo umas afirmações meio estranhas. Mas aí ele faz uma segunda afirmação e ele diz: e eu também digo mais uma coisa, eu vou morrer e vou ressuscitar. Fala: uou, peraí. E ele cumpre o que ele diz. Então ele morre, mas ele ressuscita, e ao ressuscitar ele prova que estava falando a verdade, e que tudo aquilo que ele disse é a verdade, e que Jesus é a verdade, né? Até Pilatos ele faz uma pergunta para Jesus, e ele fala, Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? E, na verdade, Jesus é a verdade. Jesus sempre falou a verdade, né? E ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu tudo aquilo que ele falou. Então, e ele ressuscita. E como consequência dessa ressurreição, 15 anos mais tarde, quando você lê Atos e você estuda o que os teólogos, estudiosos escreveram, você vê que meros 15 anos mais tarde, sabe quantas pessoas tinha na igreja de Jerusalém?
100.000 pessoas. Jerusalém era uma cidade com 200.000 pessoas, 200.000 habitantes, e havia 100.000 cristãos em Jerusalém apenas 15 anos mais tarde. Isso é que eu chamo de mega church, né? O pessoal acha que esse negócio de mega church é uma modernidade, né? Coisa da modernidade, igrejas gigantescas. Igreja gigantesca é isso. Uma cidade de 200.000, a igreja ter 100.000. Por quê? Porque aquelas pessoas que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, que comeram com Jesus, que foram na festa do monte com Jesus, elas saíram impactadas e elas saíram contando para todo mundo. Lembra de Jesus que foi crucificado, que morreu? Lembro, estive com ele ontem. Como assim? Jantei com ele ontem. Fui numa festa no morro com ele ontem. Uau, como assim? Cara, eu botei o dedo na ferida dele. Não acredito, estou te falando, é verdade. E essas pessoas saíram falando, e aquela igreja explodiu. Porque aquelas pessoas experimentaram a presença de Jesus. Elas experimentaram, receberam o amor de Jesus, experimentaram o poder transformador de Jesus. E por isso a igreja explode, por isso a igreja cresce, né? E é esse mesmo amor, essa mesma experiência que nós precisamos ter, a experiência da ressurreição que aquelas pessoas tiveram. É isso que nós queremos ter, que nós precisamos ter. E a boa notícia é que Jesus não apenas morreu e ressuscitou e provou ser quem ele dizia ser, quem ele diz ser e quem ele é, mas Jesus também prometeu que iria nos ressuscitar. E essa é uma boa notícia, né? Essa é uma boa notícia. Eu fico feliz com essa notícia. Você fica feliz com essa notícia também, não? Porque saber que Jesus ressuscitou é ótimo, não é? Agora, saber que ele vai me ressuscitar é melhor ainda, né? Quer dizer, uau, então não vou ficar morto, né? E não vai ser um lance Walking Dead, não, tá, gente? Não se preocupe, né? Que a gente pensa em ressurreição, já lembra do Walking Dead, aqueles caras tudo. Não vai ser assim, porque a palavra diz que nós vamos ser tudo novo, tudo novo. Então eu vou ter cabelo, não vou ter barriga, né? Vai ser joia, né? Viu? Senhoras aí que estão preocupadas com a sua aparência, na ressurreição, tudo zero bala, já pensou? Então, essa é uma ótima notícia, né? A verdade é que ao morrer e ressuscitar, Jesus mostra o quê? Que a morte não é o fim, né? A morte não é o fim. Inclusive eu estava pensando esses dias, né, que o pessoal fica aí brigando com os espíritas. Não estou defendendo a teologia espírita, tá, gente? Mas o pessoal fica brigando com os espíritas porque os espíritas dizem que há a vida após a morte. Mas há mesmo, claro que há. Foi o que Jesus provou, há vida após a morte. A diferença é que nós não acreditamos ou não aceitamos que você tenha relacionamento com os espíritos depois de mortos, né? Que é o que a Bíblia diz que não é possível isso. Mas a verdade é que Jesus prova que sim, há vida após a morte. Há vida após a morte. Há algo além, há algo mais. A morte é uma transição. Quando eu morrer, quando nós morrermos, né? A gente tomara que demore bastante. Mas o que vai estar morrendo? É esse corpo físico. É o Eli, gordinho, carequinho e tal. É esse que está. Aquele que vos fala, que vocês podem ver, né, vai estar morrendo. Mas o meu espírito não. Quer dizer, a gente continua, a gente passa por uma nova vida, aquela vida que Jesus nos prometeu lá em João, né? Então, olha que bacana que Jesus promete: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, quer dizer, o seu corpo físico, ainda que você morra fisicamente, você vai viver, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então nós estamos livres da morte eterna, nós vamos viver. E Jesus encerra com uma pergunta: você crê nisso? E ele faz essa pergunta para nós hoje: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, sim ou não? Você crê nisso? Você crê? Por que você crê? Porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus tivesse falado isso, mas não tivesse ressuscitado, eu não ia crer. Mas ele está falando que vai me ressuscitar, mas ele mesmo ressuscitou? Não é? Nós cremos porque Jesus ressuscitou. Nós cremos por causa da Páscoa, por causa daquilo que ele fez naquela primeira Páscoa cristã. Porque ele ressuscitou, nós podemos crer, nós podemos ter esperança, nós podemos ter um futuro.
Mas não foi só isso que Jesus ainda fez, né? Ele fez ainda mais, ele prometeu que faria o mesmo conosco. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Como eu falei, ele prometeu que vai nos ressuscitar. E isso é ótimo, isso é muito legal. Agora, tem um detalhe interessante aí, veja. O Senhor, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ou seja, nós seremos ressuscitados, nós seremos levantados. Então, não sou eu que vou fazer isso, não sou eu que conquisto o céu. Jesus fez isso por mim. Jesus conquistou o céu por mim. E quando eu estou em Cristo, quando eu recebo a Jesus, eu recebo esse céu, eu recebo essa conquista, eu recebo essa herança, essa obra que Ele fez. Olha só o que diz em Pedro, está lá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, nós fomos regenerados para termos uma esperança, não uma esperança qualquer, uma esperança viva, através do quê? Através da ressurreição de Jesus Cristo. Através da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos regenerados, nós podemos ter esperança. Quem que fez a obra? Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, é Jesus quem fez. Jesus quem fez. E ele continua dizendo: para que tudo isso? Para uma herança. Quantos de vocês já sonharam em ganhar uma herança? Alguém aí já sonhou em ganhar uma herança? Já? Semana eu vi o prêmio da Loto lá, né? 58 milhões acumulados. Você conhece na Loto? Aí a gente sonha em ganhar uma herança, né? Puxa, bem que podia morrer um tio avô aí que eu nunca conheci, né? Cheio de dinheiro. E de repente eu recebi aquele telefonema: alô, o senhor Eli? Então, o senhor conhece o senhor João, não sei das quantas? Não, nunca ouvi falar. Então, ele é seu tio tataravô aí, ele morreu, deixou uma herança de 58 milhões para o senhor. Nossa, o que eu ia fazer com esse dinheiro, né? Alguém já sonhou com isso? Fala a verdade, gente. Não sejam mentirosos, vai. Todo mundo já sonhou com isso, né? Apareceu um negócio assim, né? É ou não é? Pois o que a palavra está falando é que você tem uma herança. Você tem uma herança. Ela está lá guardada para uma herança. E olha só que herança. Ela jamais poderá perecer. Não estraga, gente, não estraga. Não se macula, não perde o valor. Não inflaciona. Você não precisa se preocupar com a aplicação. Vou aplicar em CDB ou RDB. Vou contratar o Ricardo para fazer os meus investimentos. Não precisa, Ricardo. Dançou. Por quê? Ela não perde o valor. Não perde valor. E é uma herança guardada no melhor cofre que existe, guardada nos céus. Para quem? Para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, para nós temos uma herança. Nós temos uma herança. E essa herança foi comprada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço por essa herança. Então nós podemos perder tudo na vida. A vida pode ser muito difícil. A nossa vida é às vezes muito difícil. E a gente vem para a igreja e às vezes você fica: por que Deus? Por que Deus? Por que isso acontece? Por que coisas ruins acontecem? Deus fala: mas eu tenho uma herança para você. Você está preocupado com aqui e agora. Aqui e agora, tão rapidinho. Tem algo tão grande, tão maravilhoso guardado para você, reservado para você. Se você soubesse, você não ia se preocupar tanto com aqui e agora. Então, a gente sabe que dói. Às vezes a vida pode ser muito difícil. Mas nós temos uma herança muito grande, nos esperando, nos aguardando. E quem pagou o preço foi Jesus, não fui eu, não foi você. Ou seja, ninguém pode tirar isso de nós, que foi Jesus que comprou. Então, não há nada que possa nos separar disso, não há nada que possa nos tirar isso. Nós podemos confiar nessa herança. E eu sei que, às vezes na vida, muitas das nossas esperanças, muitas das coisas que a gente confia acabam se frustrando, não é? É ou não é? Então,
A gente espera que algo vai acontecer, que algo vai dar certo, você entra num projeto, você crê que vai dar certo, de repente acontece algo que não dá certo. Em relacionamentos, né? Quantos relacionamentos você se frustra? Não estou falando de namoro, casamento, falando de amizades mesmo. Você confia numa pessoa, você investe tempo na pessoa, você anda com a pessoa, você acha que ela é sua melhor amiga, de repente você descobre que só que não, né? Ou até o casamento, você entra no casamento e não era aquilo que você esperava, né? Ou os seus negócios, ou o seu corpo, você acha que você sempre vai ser jovem, bacana, de repente você fala, caramba, todo dia eu subo na balança e é um ponteiro só, vai para lá, né? Tinha que ir para lá, mas não vai. Ou a saúde, a gente mais se frustra, parece, na vida, é ou não é? Se você fizer uma lista, assim, uma balança, eu acho que a frustração está vencendo. E por que é assim? Jesus já avisou, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é a nosso favor, o mundo é contra nós. E se você quer ser um cristão para valer, você vai ter aflições, vai ser difícil, vai ter que fazer escolhas. Nós já falamos sobre isso recentemente. Temos de fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas vão ser difíceis. Vão ser difíceis, né? Porque as coisas não são como a gente gostaria. Até aquilo que parece maravilhoso, né? Eu estava pensando aqui, vocês foram para a Disney agora. Bacana, né? O lema da Disney é o lugar mais feliz do mundo, né? Até você chegar na bilheteria. Porque a hora que você chega na bilheteria, você descobre que custa $92 por pessoa mais imposto, que dá uns $100 por pessoa. Aí fomos, né, no ano retrasado, fomos a Carla, eu, minha mãe, a Luísa e o Thomas, né? Fomos em 5. Aí você chegava na bilheteria, quer dizer, eu gastava $500 para entrar no parque. Então metade da minha alegria já ficou na bilheteria. Aí você fala, bom, então esse é o lugar quase mais feliz do mundo, né? Vamos entrar, né? São $500 para entrar. Aí você chega nos brinquedos, aqueles negócios assim super bacanas, quero ir nesse primeiro, depois vou naquele, depois... Aí você chega lá, tem uma fila. Aí na fila tem uma plaquinha assim, tempo de espera, 1 hora. E aí foi-se a outra metade da sua alegria, né? Porque você descobre, não, isso não é o lugar mais feliz do mundo, porque eu vou ter que ficar 1 hora na fila para entrar no brinquedo, cada brinquedo que eu quiser ir. E aqui tem 200 brinquedos e o dia não tem 200 horas, ou seja, eu vou ter que escolher quais que eu não vou ver, né? Então, foi-se a sua alegria. E a hora que você vai embora e chega a conta do cartão de crédito, aí se havia ainda alguma alegria, aí acabou de acabar, né? Porque você fala, não, agora lascou, né? Não sobrou nada, só sobrou angústia, né? Chama o Ricardo, porque Ricardo, como é que a gente faz para sair da dívida agora, né? Então, para quem não sabe, o Ricardo é economista, por isso que sempre fala de dinheiro, eu cutuco ele, né? Porque ele é o nosso conselheiro maior para assuntos financeiros aí, né? Então, a vida é cheia dessas frustrações, até o que você acha que vai ser ótimo, que vai ser maravilhoso, às vezes falha, né? Festa de casamento. Carla e eu nem fizemos festa, né? Falei, não vou nem entrar nessa aventura. Quem aqui fez festa de casamento? Aí você gasta uma fortuna, hoje virou uma indústria, né, Flávio? Festa de casamento custa o preço de uma casa. E sai gente reclamando. Mas como é que você pode gastar trocentos mil reais numa festa e ainda sai gente reclamando? Porque o ar-condicionado não deu conta. A música estava muito alta. A cerveja estava quente. O guaraná estava gelado demais. Não é assim? Não é assim? Eu falo, quer saber? Noivos, não façam festa. Vão viajar, vão curtir. Dá um churrasco. Churrasco e pronto. Mais fácil, mais barato. Por quê? Porque a gente se frustra. A gente se frustra, né? As coisas não são como a gente gostaria. E às vezes a esperança que a gente tem acaba frustrada. Agora, essa esperança que Jesus está falando, que a Bíblia está falando, essa nós podemos ter, porque, segundo essa palavra, o próprio Jesus está cuidando dela. O próprio Jesus está, herança guardada nos céus. É Jesus quem guarda essa herança. É Jesus quem guarda essa herança para nós. Então nós podemos confiar nisso. E lá em Romanos 5, Paulo diz o seguinte, que essa esperança não nos decepciona. Ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele nos deu o seu Espírito, e isso nos enche de amor, e Ele não nos decepciona.
nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança. Que Jesus comprou, Jesus cuida, Jesus fez tudo isso na Páscoa. Tudo isso Ele fez na Páscoa. Então a Páscoa, lembre-se sempre, quando você pensar em Páscoa, lembra, a Páscoa tem o passado, tudo aquilo que Jesus já fez, Ele pagou o preço, Ele cumpriu a promessa, Ele cumpriu a profecia, Ele nos libertou do pecado, Ele venceu a morte, Ele provou ser Deus, Ele provou quem Ele é. Futuro, Ele nos dá uma herança. Ele nos dá uma herança. Ele nos dá esperança, uma esperança que não vai ser frustrada. Não é a esperança de um casamento perfeito, ou de um filho perfeito, ou de um negócio perfeito, ou de uma família perfeita. Não é uma esperança calcada naquilo que nós fazemos, é uma esperança calcada naquilo que Ele fez na cruz. Aquilo que Ele fez. Essa é a nossa esperança. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque agora, sabendo disso, eu não preciso andar pela vida caminhando de cabeça baixa, triste, sem saber como vai ser o meu futuro, sem ter esperança, achando que não vai dar certo, sem direção. Eu não preciso mais andar assim. Não preciso. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei que eu tenho uma herança, eu tenho aqueles milhões de gazilhões de sei lá o que guardado no céu para mim. E que talvez aqui agora seja difícil, é difícil mesmo. Mas eu sei que há algo muito maior me aguardando, algo muito maior me esperando. E eu sei que tudo que eu vivo agora, seja o que é bom, seja o que é ruim, é passageiro. É passageiro, é efêmero. Por isso que Salomão fala, é correr atrás do vento. É vaidade. Por quê? Porque não dura, nada é definitivo. Então eu vou fazer o meu melhor? Sim, vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu amo a Deus, eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o ministério, eu amo as pessoas com quem eu convivo, então eu vou fazer o meu melhor por elas. Vou dar o meu melhor, vou investir tudo que eu puder, por amor, mas sabendo que isso não é definitivo, sabendo que isso não é eterno. Não é eterno. Nada disso é eterno. Ele é eterno. E nós somos convidados para fazer parte dessa eternidade com Ele, dele. E eu sei que falar isso parece meio subjetivo, meio filosófico demais, mas quando você compreende que essa vida que a gente tem aqui, esses 80, 90, 100 anos aí no pau da viola, né, são só e acabou diante da eternidade, tudo o resto passa a ter outra perspectiva, passa a ter outro significado. As suas prioridades mudam, sabe? Deixa eu ver aqui, eu queria mostrar um texto. É por isso que Salomão faz um desafio para nós. Eu gostei muito dessa tradução na mensagem. Salomão fala assim: mergulhe de cabeça no temor do Eterno. Não fui eu que escrevi isso, não, está lá na Bíblia, tá? Versão A Mensagem. Vocês vão amar essa versão, pega lá para você ver. Mergulhe de cabeça no temor do Eterno. Mergulhe de cabeça no temor do Eterno. É lá que o seu futuro está? É lá que o seu futuro está? E a sua esperança não será frustrada. Quem aqui quer um futuro garantido? Alguém quer um futuro garantido? Eu quero. Salomão está dizendo como você pode ter um futuro garantido. Mergulhe de cabeça no temor do Eterno. Mergulhe de cabeça. Quem é o Eterno? Jesus é o Eterno. Mergulhe de cabeça em Jesus. Lá o seu futuro está garantido. Permita que Ele encha a sua vida com a vida dEle, com o amor dEle, com a esperança dEle, com a herança dEle. Tudo que Jesus tem, tudo que Jesus é nisso que nós precisamos mergulhar. É isso que nós precisamos mergulhar. E eu quero chamar a banda e depois eu vou encerrar com um recadinho que Paulo envia para os filipenses, que eu creio que serve muito bem para nós hoje. Paulo tomou uma decisão muito importante em relação ao seu futuro. Vocês sabem quem foi Paulo? Paulo era Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos, odiava todos os cristãos, queria matar todos os cristãos. Um dia ele tem um encontro com Jesus. No que ele encontra Jesus, a vida dele é transformada.
A vida dele é profundamente transformada. E ele passa a ser Paulo, e ao invés de ser um perseguidor dos cristãos, ele se torna o maior evangelista, o maior apóstolo de todos, escreveu metade do Novo Testamento. E um dia ele escreve para os Filipenses e ele explica a decisão que ele tomou e o porquê ele tomou essa decisão. E eu acho que esse recado aos Filipenses ele se aplica muito bem para nós hoje. Ele está lá em Filipenses 3, versículo 10. E Paulo diz o seguinte: desistir daquelas coisas inferiores. Desistir das pequenas coisas, daquilo que não é tão importante. Eu desisti das coisas inferiores, para que eu pudesse conhecer a Cristo pessoalmente. O que atrapalha você conhecer a Cristo pessoalmente? Talvez a gente precise tomar essa mesma decisão de Paulo. Eu vou desistir dessas coisas inferiores que me atrapalham conhecer a Cristo. Prosseguindo, experimentar, para que pudesse conhecer a Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição. É o que nós estamos falando, o poder da ressurreição. Ser companheiro do seu sofrimento e ir com ele até a morte, até o fim, até o suspiro final. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos, que ele já nos prometeu, que é a nossa herança. E Paulo é humilde, ele continua dizendo: não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, para Jesus, para Jesus. O nosso futuro é a eternidade. O nosso alvo é Cristo. O nosso caminhar é em direção a Ele, em direção a Jesus. O nosso chamado é a presença dEle. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Essa é a promessa da ressurreição. É isso que Jesus conquistou naquela primeira Páscoa cristã. E é por isso que nós celebramos a Páscoa. E é por isso que a gente deve celebrar a Páscoa. Então, quando a vida vier com força em cima de você, com peso, com cansaço, com amargura, com decepção, lembre-se, eu fui chamado para algo muito maior. Eu estou num caminho muito melhor. Estou caminhando para Jesus. E todas essas coisas são inferiores. Tenho que lidar com elas? Tenho que lidar com elas. Mas elas não dominam a minha vida. A esperança em Jesus é que domina a minha vida. O amor de Jesus é que domina a minha vida. E eu vou lidando com a vida, eu vou lidando com essas coisas, sabendo que eu tenho algo muito maior à minha espera, algo muito melhor. Muito melhor. E Paulo encerra esse discurso falando algo muito importante que eu quero te desafiar a falar também. Estou correndo e não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás. Olhando para o alvo, eu não vou voltar atrás. Eu estou correndo em direção a Jesus e eu não vou voltar atrás. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor um dia decidiu fazer por nós. Que o Senhor decidiu nos reconciliar a Ti através da morte e da ressurreição do Seu próprio Filho. Um sacrifício que para nós é impossível de compreender, mas que foi cumprido por Jesus na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua entrega por nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor supremo. Perdoa-nos por não compreender a magnitude desse amor. Mas enche-nos, Pai, enche-nos dessa esperança, dessa convicção, dessa confiança de que em Ti nós temos a nossa maior herança, em Ti nós temos vida, em Ti nós temos tudo, tudo que é eterno. Liberta-nos, Senhor, das amarras que nos prendem ao nosso passado, à nossa história, às nossas experiências ruins. Liberta-nos, Senhor, das nossas tristezas, das nossas amarguras, que nós possamos celebrar a alegria de estar na Tua presença, a alegria de conhecer o Teu amor, Senhor. Revela o Teu amor aos nossos corações, em nome de Jesus. Revela, Senhor, a cada um aqui,
a experiência da Páscoa, a experiência da ressurreição, Senhor, do voltar à vida. Traz de volta a vida, Senhor. Sopra sobre os ossos secos, em nome de Jesus. Manifesta a tua vida aqui, Senhor, a tua vida, a tua salvação, em nome de Jesus.